Feliz da vida com a participação de vocês. Estou lendo os comentários. Como vocês são generosos e maravilhosos, né? Eu vou lhe falar. Muito obrigada, viu? E estamos felizes com os nossos 100 mil seguidores no nosso Vida Melhor Oficial. Você que ainda não segue, vai lá. Chegamos aos 100 mil, mas queremos mais. Aliás, a gente sempre quer. Quanto mais amigos, melhor. Não é verdade? E amigo é importante mesmo. Você sabe que quando a gente caminha sozinho, muitas vezes a gente perde de aprender com o outro, de ter o ombro amigo, né? A gente precisa compartilhar. A amizade é importante. E eu sei que neste momento de pandemia, muita gente está sofrendo pelo distanciamento. E tem muita gente sofrendo também pela incerteza do amanhã. A pandemia trouxe muito dessa incerteza. E aí o que veio forte? Ansiedade. E os dados, gente, sobre as crises de ansiedade já são muito alarmantes. A gente vai acompanhar, assista ao vídeo e já eu converso com uma psicóloga especializada no assunto. A ansiedade é considerada um dos grandes males do século XXI. Conhecida como mal dos tempos modernos, a ansiedade vem tomando conta da nossa sociedade de maneira impiedosa e rápida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 33% da população mundial sofre desse mal. E o Brasil aparece no topo da lista de países mais afetados. Segundo estimativas da OMS, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. É comum nos perguntarmos se o ser humano não é por natureza ansioso. Em primeiro lugar, é importante ter em mente que certa dose de ansiedade não é por si só um problema. No entanto, viver uma preocupação frequente e demasiada com diversas situações do cotidiano que enfrentamos em nossa vida, acompanhada de estresse e tensões contínuas, traz consequências terríveis para o nosso bem-estar. É sobre essa tendência, cada vez mais frequente na sociedade atual, que falaremos hoje. Como é bom a gente poder conversar com alguém especialista no assunto para tentar entender, né? Que angústia que é viver assim e sentir-se sozinho. A gente conversa com a psicóloga especialista em psicanálise e saúde pelo Instituto Israelita Albert Einstein, Mônica Machado. Boa tarde, Mônica. Como vai? Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo seu tempo e poder compartilhar aqui com a gente os seus conhecimentos. Isso é muito precioso. A ansiedade parece que está tomando conta da nossa sociedade, principalmente nesse momento de pandemia, né? Sim, foi o principal, né, sintoma que apareceu quando surgiu a pandemia, né, o isolamento social. E está até hoje, né? Porque quando iniciou o isolamento social, era um tipo de ansiedade, né? Ansiedade sem saber o que vai acontecer, como vamos nos proteger. E aí foram vindo, né, as esperanças, vai criar uma vacina, vamos voltar, não vamos. E agora a readaptação no meio social, no mundo corporativo. E essa dúvida continua ainda, né, agora com a readaptação a um novo mundo, né, como a gente está vivendo, e das crises de ansiedade vão surgindo outros sintomas que, na verdade, se inicia assim, né, porque a ansiedade, ela é um sintoma que as pessoas, às vezes, não percebem que elas estão com ansiedade pelo fato de achar que a ansiedade é só, eu não fico parada num lugar, eu não consigo me concentrar, mas é muito mais do que isso. E muitas pessoas nem sabem que estão com o sintoma e às vezes passa por elas e aí quando desencadeia de uma forma, porque quando sai da mente e vai para o corpo, aí vai de uma forma como uma doença, né? Ok. Vamos tentar, então, ajudar a turma em casa, e eu quero muito aprender também como é que a gente identifica uma ansiedade que faz parte da nossa vida, né? Que seria até uma ansiedade benéfica, que eu acho que tem lá os seus motivos, talvez nos impulsione a conquista, para uma ansiedade patológica, que tem que ter um cuidado especial. Sim, perfeito. Essa ansiedade aí que faz a gente produzir, né,
que a gente fala que é uma sublimação. Diante de um problema, a gente vai lá, produz, faz muitas coisas, acontece, faz a gente pensar melhor, né? É uma ansiedade positiva, no sentido de que ela nos ajuda. Agora, quando a ansiedade ela faz com que você paralise, ela vira um transtorno, né, de ansiedade, que chega a paralisar com crises de pânico, com depressão, que a depressão é um sintoma da ansiedade também. Muitas pessoas acham que a depressão é só ficar triste ou fechado num quarto, mas não é. Às vezes a depressão ela está em forma de ansiedade, exatamente cobrindo ali uma tristeza também, né? Que as pessoas elas não sabem o que fazer, elas ficam tristes e aí elas começam a agir de formas diferentes também. E esse é um sintoma também da depressão. Ok. A gente tem visto as pessoas sofrendo, mas especialmente os idosos, porque eles estão sob a ameaça da doença, tidos como grupo de risco. Hoje a gente sabe que a obesidade enfrenta um risco ainda maior, mas os idosos estão sofrendo muito, principalmente com distanciamento, com isolamento social, né? E os adolescentes, os jovens, porque eles foram privados do convívio social, que é tão importante nessa fase. A gente sabe que os adolescentes têm a necessidade do grupo e estão também muito isolados. Como é que a gente pode identificar e ajudar alguém que esteja com crises de ansiedade? No caso dos idosos, eles estão sofrendo, né, por estar longe da família, que o acesso à família é muito importante para os idosos, né, e eles eles estão sendo proibidos de ter contato com amigos, com alguma atividade física que eles faziam, algum trabalho que fosse para eles poderem se sentirem úteis. Então isso entristece de alguma forma e faz com que eles também criem uma certa ansiedade. E no caso dos adolescentes, o que acontece é que cada adolescente eles têm um grupo, né? E o grupo deles são importantes para eles poderem se entenderem, se enxergarem um através do outro, né? Diante do grupo. E isso foi também tirado deles de uma forma radical, sendo que eles precisam estar no grupo para poder se comunicarem e desenvolverem também na adolescência como eles se desenvolvem. Tá, mas e aí, diante de um quadro de ansiedade? Porque a gente sabe que a ansiedade, quando ela vira um transtorno, ela tem inclusive efeitos visíveis, né? Alguns têm tremedeiras, taquicardia, medo. O que fazer? Como é que é a atitude, por exemplo, de alguém que está vendo pai e mãe em crise de ansiedade, ou mesmo um jovem, um adolescente com uma crise de ansiedade? O que fazer? Geralmente, antes que chegue nesse nível, né, que desencadeie de alguma forma em um sintoma muito mais grave, é importante que a pessoa ela procure um especialista, né, para ver o nível de ansiedade que ela tem. E porque muitas vezes também a ansiedade ela vem com uma gastrite, né, com um problema de estômago ou intestinal. Ela vem de diversas formas no corpo também e ela não está percebendo. Então é importante que ela procure um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, né, para dizer o sintoma, porque daí, eliminando qualquer possibilidade fisiológica ou orgânica, aí é sim um sintoma emocional que está dentro da ansiedade. Porque a ansiedade ela vem em forma de doenças também, de gastrite, como eu acabei de falar, e outra enxaqueca, dor de cabeça frequentes, constantes. Isso é uma crise de ansiedade que vem com o estresse também, né? Que um está ligado ao outro nessa situação. A gente costuma muito falar sobre depressão e tentar aprender sobre a depressão. Você disse que ela também tem ali a sua ligação com a ansiedade, né? Pode ser inclusive um dos sintomas da ansiedade. E eu costumo ouvir dos profissionais que a depressão precisa de um tratamento multidisciplinar, ou seja, muitas vezes sim, entrar com uma medicação, fazer a psicoterapia, atividade física, que é muito importante. Hoje já é sabido a eficiência da meditação. No caso da ansiedade, caminha da mesma forma, doutora? Sim.
Caminha da mesma forma, isso tudo que você falou é interessante e realmente é assim que funciona, porque a depressão ela tem que ser medicada e além de ser medicada, ela precisa ser acompanhada pelo psicoterapeuta para que a pessoa entre em contato com o sofrimento dela, né, para avaliar o tipo de ansiedade, da depressão. Então, é muito importante que ela medique com o psiquiatra e ela passe na psicoterapia com o psicólogo, para que juntos, né, essa junção faça o efeito que seja favorável para eliminar o sintoma dela de sofrimento. Perfeito. Muito obrigada, doutora Mônica Machado. Ela está no Psicóloga Mônica Machado no Instagram, você pode acompanhar por lá e entrar em contato também pelo WhatsApp no 11 96241 1614. Até a próxima oportunidade, uma ótima tarde. Eu quis muito trazer esse assunto aqui porque realmente tenho visto pessoas com muita ansiedade. E muitas vezes, da mesma forma que a gente já tratou várias vezes o tema depressão, a ansiedade é vista como frescura, né? E muitos pais relevam as crises de ansiedade dos seus filhos, são negligentes em relação a ela muitas vezes. E na verdade, gente, é uma doença que precisa de atenção e precisa de tratamento, tá? Eu gostei do que a gente ouviu e gosto de deixar claro para você que é importante procurar ajuda profissional. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Não esqueça da atividade física, porque ela entra como algo muito importante e a meditação que tem ajudado a muita gente. Existem várias formas de meditar. Cuidar da respiração é uma das principais formas de lidar com as crises de ansiedade. Não deixe que isso chegue lá na frente e fique mais difícil de ser tratado. Assim como todas as doenças, quanto antes, melhor. Quanto antes, mais eficiente, mais chance de cura. É isso que a gente precisa ter em mente, mais chance de cura. E você, papai e mamãe, atenção. A gente está num mês sério, que é o mês amarelo. Setembro amarelo é o mês da prevenção ao suicídio. Infelizmente, às vezes começa com uma ansiedade, começa com uma crise de ansiedade, que depois vai evoluindo para um processo depressivo e a gente vê pessoas perdendo a alegria de viver, perdendo o propósito, o sentido da vida e querendo despedir-se desse plano aqui. Que a gente possa socorrer enquanto há tempo, que a gente possa estar atento. E essa atenção precisa começar na nossa casa, precisa começar com as pessoas que estão à nossa volta. Não negligencie, tá? Isso é coisa séria.